Olá, sejam bem-vindos, meus queridos alunos. Estamos em mais um tutorial da nossa disciplina de experimentação agropecuária do curso de Engenharia Agronômica do Instituto Federal de Alagoas, Campus Piranhas. Hoje vamos ao tutorial de como realizar a análise no delineamento em blocos casualizados utilizando o aplicativo computacional Sysvar. Para você que ainda tem dúvida de como fazer o download tanto do Sysvar quanto do LibreOffice, eu peço que vocês assistam o tutorial de como fazer a análise no delineamento inteiramente casualizado. No início do vídeo tem todos os detalhes de como proceder esse download e de como instalar. A partir de agora, gente, vamos à análise. Então, partindo do pressuposto que o aplicativo já está instalado no seu computador, é preciso abrir o LibreOffice. Vamos à planilha Calc. E quando se vai fazer a tabela para uma análise em blocos casualizados, é preciso colocar na primeira coluna o tratamento. Vou colocar variedade. Na segunda coluna tem que colocar blocos. Aí vem a grande diferença. Aí é a grande diferença, porque na análise indique era variedades e aqui era repetição. Já que a análise é em blocos casualizados, a gente coloca blocos e em seguida as variáveis, né? Variável 1, variável 2, as variáveis que você analisar, né, no seu experimento. Então, gente, para facilitar, eu já estou com uma tabela pronta aqui que eu vou colar. O exemplo ele consiste na avaliação de 5 variedades de cana-de-açúcar. Aí aqui a gente pode observar a variedade A, B, C, D e E, 5 variedades em 4 repetições, totalizando 20 parcelas experimentais. No blocos casualizados, a gente sabe que leva em consideração os 3 princípios da experimentação, que é a repetição, que vocês estão observando aqui. Em cada bloco tem uma repetição de um dos tratamentos. Temos a casualização, que se dá na hora de montar o experimento a partir do sorteio, né, para identificar quais são os tratamentos que vai cair em cada parcela do bloco. E temos o princípio do controle local, que se dá pela utilização dos blocos. Então, temos variação premeditada, que é aquela que a gente espera, né, que tenha diferença entre os tratamentos. Temos a variação externa, que é o bloco, que é o princípio do controle local, onde ocorre o controle de todas as variações externas, como por exemplo declividade, nível de fertilidade do solo. E também temos a variação acidental, que é o erro. Então, em blocos casualizados, temos os 3 princípios da experimentação: repetição, casualização e controle local. Então temos aqui, nesse exemplo, temos o desempenho de 5 variedades de cana-de-açúcar quanto à variável produtividade em toneladas por hectare. E temos 5 variedades e os valores de cada uma de suas parcelas, né? Das 20 parcelas estão aqui. Como realizar essa análise? Então, primeiramente, após, né, realizar a tabela, é preciso salvar ela em DBF. Arquivo, vamos aqui em salvar como. Vou salvar aqui na minha área de trabalho, DBase, né? E vou colocar exemplo DBC. Salvar. Aí você confirma aqui, utilizar o formato de base e OK. Fecha a planilha.
Você vai abrir o aplicativo Sysvar, vai aqui em análise, Anava, e vai procurar o arquivo aqui em abrir arquivo. Então temos aqui exemplo DBC. E vamos montar o nosso quadro ou tabela da Anava. No quadro ou tabela de Anava, temos a variação premeditada como fonte de variação, que são as variedades. Temos a variação, aí você coloca adicionar. Temos a variação externa, que consiste nos blocos, adicionar, e você clica aqui no erro, que é a variação acidental. Finaliza o quadro da Anava, e essa parte aqui é para escolher qual é o teste que vamos utilizar. Então, semelhante ao exemplo com Dick, vamos utilizar o teste de Tukey. Ok. Nessa parte aqui, quais são as variáveis escolhidas para analisar? Variedade é tratamento, não é variável. Bloco não é variável também. E qual é a variável? Produtividade. Clica em finalizar. Para produtividade aqui a gente não precisa realizar as transformações. Depois vou fazer um vídeo específico só falando de transformações dos dados, sobre as suposições da análise de variância. Mas finalizar, e aqui temos o resultado. E da mesma forma para Dick, vou salvar aqui nessa opção, colocar na área de trabalho, vou colocar resultados em DBC. Salvei no formato do Word, posso fechar o aplicativo. Temos aqui resultados em DBC. Vou abrir o arquivo. E aqui, gente, a gente pode observar variável analisada, produtividade, a produtividade em toneladas por hectare. Temos aqui variação premeditada, variação externa e variação acidental. Premeditada e externa, que é aquela que o pesquisador ele ainda tem controle, e acidental, que é aquela que foge do controle do pesquisador. Então o pesquisador vai fazer de tudo para diminuir o erro experimental. Por isso que nesse delineamento ele utilizou, a gente está utilizando aqui os blocos casualizados. E o que é que a gente pode observar? A gente pode observar que a gente teve uma ótima precisão experimental com um CV de 6,11%, de acordo com o critério de Ferreira 2018. E também a gente pode observar que houve diferenças significativas a 1% de probabilidade pelo teste F, o F de Fischer, né, que é o teste da análise de variância, indicando que as variedades apresentam desempenhos diferentes em relação à produtividade em toneladas por hectare, né? No caso a cana-de-açúcar. Aí eu pergunto, qual a melhor variedade, qual a pior, qual a semelhante a melhor, qual a semelhante a pior, ou quais são as intermediárias? Pela análise de variância, apenas pelo teste F, não tem como saber. Então, foi aplicado o teste de Tukey, como a gente já selecionou na hora da análise, e agora temos aqui o teste de comparação de médias, onde vou fazer uma explicação resumida. De acordo com o teste de Tukey, a 5% de probabilidade, né, houve diferenças significativas entre o desempenho de variedades de cana-de-açúcar em relação à produtividade em toneladas por hectare, onde a variedade A ela apresentou melhor desempenho produtivo com 120,25 toneladas por hectare de cana-de-açúcar, apresentando diferença significativa das demais variedades. A segunda variedade com melhor desempenho em produtividade de toneladas por hectare foi a variedade B,
com uma média de 80,25 toneladas. Para resumir, vou diretamente para a que teve o pior desempenho. A variedade foi a que apresentou a menor produtividade de cana-de-açúcar em toneladas por hectare, com uma média de 10,75 toneladas por hectare, apresentando diferença significativa das demais cultivares. Isso aqui a gente nota porque ocorre a mudança aqui. O SISVA, ele dá em a letra e o número, A1, A2, A3, A4, A5. Quando for fazer a interpretação, for pegar esses dados para colocar em um artigo científico, você pode classificar o que teve o melhor desempenho, que é o A5, como A. Você pode classificar o que teve o segundo melhor desempenho como B, aqui como C, aqui como D, e aqui teve o pior desempenho como E. Espero que o vídeo tenha ajudado, né? Um abraço a todos e até a próxima videoaula. Um abraço, gente.